Olá a todas e todos. Meu nome é Leandro. Eu vou falar um pouco sobre a LDB e os PCNs. Vamos começar aqui pela LDB, que é a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e ela estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. Eu separei alguns artigos e parágrafos aqui que são relacionados sobre o ensino fundamental, né? Que é a questão da apresentação aqui. No artigo 4 fala sobre o dever do Estado. No parágrafo 4, fala sobre o acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Aqui está falando sobre, houve uma reedição da lei em 2013, mas aqui está falando também sobre o EJA, né, que é o ensino de jovens e adolescentes, né, para quem não está no tempo certo. No parágrafo 10, fala sobre a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Né? Fala sobre a obrigação do Estado de ofertar essa vaga. Em 2018, foi incluído pela Lei 13.616, mais uma parte no artigo 4, e fala sobre o atendimento educacional durante o período de internação para todo o ensino básico, o que inclui o fundamental. Então, se algum aluno, porventura, tem alguma doença ou está em um momento que não pode comparecer à aula, é assegurado o direito educacional para que não se perca aquilo que já foi feito durante o ano letivo ou, no caso, mais de um ano letivo. O artigo 5 fala sobre esse acesso, que é direito público, portanto, qualquer cidadão ou instituição pode acionar o Ministério Público para exigi-lo, caso sinta falta desse atendimento. O artigo 9 fala sobre o dever da União, e aqui eu separei o primeiro e segundo o primeiro e terceiro parágrafo são bem importantes, fala sobre elaborar o Plano Nacional de Educação com a colaboração dos estados e o Distrito Federal e os municípios, né? Também prestar assistência técnica e financeira para o desenvolvimento dos sistemas de ensino e, além disso, assegurar o Processo Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar do Ensino Fundamental, Médio e Superior, com a colaboração dos sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e melhoria da qualidade do ensino. Aos municípios, o que cabe aos municípios, no parágrafo 5º, fala sobre oferecer educação infantil e atendimento a todos, e que o município pode vir a atuar em outros níveis de ensino, contanto que siga alguns parâmetros pré-estabelecidos. Agora para o artigo 22, que fala sobre a educação básica, qual é a finalidade dela, né? Que é desenvolver o educando, assegurar uma formação indispensável para o exercício da cidadania. O artigo 24 fala também sobre educação básica nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com algumas regras comuns, né? Aqui fala um pouco sobre a quantidade de carga mínima anual, e foi interessante ver que foi redatada em 2017, então está em constante mudança também. Vamos lá. Sobre o artigo 26, fala sobre os currículos de ensino infantil e fundamental e médio também, que deve ter a base nacional comum,
e deve ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. É interessante essa parte também, que cita sobre a parte da regionalidade, né? Também mais à frente a gente vai ver um pouco sobre isso nos PCNs, que abordam essa questão também que é bem interessante. Mas continuando aqui, eu achei interessante separar ou falar sobre a seção 3, que fica como ensino fundamental. Ela dá uma aprofundada sobre as questões que já foram passadas aqui no geral, né? Mas eu trouxe o artigo 32 que eu achei interessante, que fala sobre a duração, né, obrigatória, que são os 9 anos, né? Tanto obrigatórios quanto gratuitos. E a partir dos 6 anos que se inicia a partir do o ensino fundamental, no caso, né? Bom, agora falando um pouco sobre os PCNs, né? O PCN, na verdade, foi feito em 1998, né? Ele veio para complementar a LBD, que veio alguns anos antes. E, na verdade, ele é um livro que é incomum para todo o país, para aqueles que procuram uma base um pouco maior e às vezes não tem tanto acesso, né? Em algumas cidades menores, né? Lugares mais longe da capital e etc. E a ideia é trazer uma proposta flexível exatamente pela questão da regionalidade que eu tinha comentado agora há pouco, né? Que essa proposta do PCN compreende que há diferença regional e que elas têm que serem usadas a favor de resolver os próprios problemas, né? Então, ela é uma orientação, uma recomendação de como resolver certos problemas. Entre os problemas principais do ensino fundamental que querem que resolva, né, são a evasão escolar, a alta repetência e o nível de analfabetismo. Para essa proposta, é interessante falar sobre os temas transversais, que eles também englobam o ensino fundamental e que eles passam por todas as matérias, no caso, né? São eles ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural. Outra questão interessante que eu trouxe aqui é sobre a organização escolar proposta por ciclos, né? O primeiro ciclo vai compreender o primeiro, segundo e terceiro anos, o ciclo 2, 4, quarto e quinto ano, o ciclo 3, 6 e 7 anos, o ciclo 4, oitavo e nono anos. A ideia dessa proposta, dessa organização, seria espaçar o tempo de examinar, no caso, os discentes para trocar eles, colocar mais matéria, no caso, mais conteúdo, né? Então, a ideia é que, passando esses ciclos, chegando no final deles, o alunato vai estar mais completo no estudo do que simplesmente de um ano que é muito mais corrido, como a gente já sabe, né? A ideia é oferecer ideias, como eu disse, para resolver esses problemas. Por isso que uma questão obrigatória, até porque a questão de ciclos é bem diferente do comum. Porém, é uma ideia que possivelmente pode funcionar. Aqui a gente tem nossas referências e, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Obrigado a todos. Boa noite.